Graça e paz, irmãos. Vamos dar início. Eu quero convidar a igreja a abrir no livro dos Salmos, Salmo 30. Antes da gente ir para o último capítulo de Ruth, nós vamos ler o comecinho desse salmo, Salmo de número 30. Só por uma questão de aprendizado, os salmos não é dividido em capítulos, tá? Cada salmo é um salmo, por isso é número do salmo, tá? Às vezes a gente fala capítulo tal, não é capítulo. É número tal, né? Então aqui é salmo de número 30, porque cada salmo é um salmo. Aliás, há alguns pastores que entendem, alguns professores de seminário entendem que quando você vai pregar no salmo, você tem que pregar ele inteiro, que é a mensagem inteira do salmo. Só que isso é meio complicado, tem salmo que é meio comprido, né? Como é que você vai pregar no Salmo 119? Tem algumas dificuldades aí. Mas é que ele traz uma ideia toda. Se você pega um trecho só, você vai ter que voltar àquela mesma questão, aquele mesmo assunto, né? Porque cada salmo é um salmo separado. Salmo de número 30, a gente vai fazer a leitura dos 5 primeiros versos, que tem a ver com o nosso estudo aí de Ruth. Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Esse é o primeiro verso da Bíblia hebraica, tá? Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Que nos diz assim a palavra: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Principalmente esse finalzinho é um versículo muito conhecido, né? Que a gente escuta sempre e que é uma realidade na nossa vida. A gente passa por dificuldades. O choro de Noemi não durou uma noite só, durou alguns dias, talvez alguns meses, mas a alegria veio. E é o que a gente vai estudar hoje na vida de Noemi, na vida de Ruth, de Boaz. E é a nossa certeza, né, de que a gente tem essa certeza de um Deus que cuida da gente, conforme diz aí o texto, né? No verso 5, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. O favor, a benevolência de Deus, a mesma palavra usada lá com Boaz, com Deus, né? Um Deus bondoso, um Deus de favor, de benevolência, de misericórdia, tudo isso dura a vida toda. Ele cuida da gente o tempo todo, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Por isso ele pode falar aqui, ao anoitecer vem o choro, mas a alegria vem pela manhã. E uma coisa que eu queria pedir para vocês, deve ter alguns erros de digitação, deve ter algumas informações que às vezes a gente, por engano, pelo pouco tempo de preparar um material melhor, acaba passando batido. Então, por exemplo, o Pedro fez uma observação, uma correção muito preciosa. Tá? E você pode fazer isso com o pastor, né? Se o pastor falar alguma coisa que não bateu, seja como um crente de Bereia, né? Você tem que conferir e falar, pode falar aqui mesmo, abertamente, ou pode falar depois em particular, porque realmente, na hora de citar as coisas, a gente pode falar alguma coisa errada. Né? Então, eu falei lá da descendência de Ló, não é? Dos dois povos lá, dos Moabitas, e era para ter falado dos Amonitas, e eu falei dos Edomitas, não foi isso? E Edom é da descendência de Esaú. Né? Então, aí ele corrigiu e falou, obrigado, Pedro, é isso mesmo. Né? Porque a gente às vezes cita e por engano a gente precisa corrigir, né? O que é importante não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. Então se de repente falou alguma coisa que não é bem assim, né? Vamos corrigir, vamos falar certo, porque senão traz problemas aí pra gente. Então vamos lá, Ruth 4, nós vamos fazer a leitura do texto, do capítulo todo aí, tá? Nos diz assim a palavra do Senhor. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou.
Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui, e assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tomou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra-a na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sob a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Salmão gerou Não, peraí que eu pulei, né? Peraí, tem uma folha aqui agora, sim. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Vamos orar? Mais uma vez, ó Deus, nós buscamos a Tua presença, agora quando lemos Tua palavra e pedimos Tua direção, Tua instrução, a iluminação do Teu Espírito, pois foi Ele que iluminou o escritor a escrever essa obra tão magnífica, tão cheia de detalhes culturais, históricos, literários, um romance e ao mesmo tempo algo que fala profundamente ao nosso coração, mostrando o amor do Senhor por nós. Por isso te damos graças, ó Deus, pela bênção de termos este livro em nossas mãos e mais ainda, de termos o Teu Espírito em nós, clareando a nossa mente e ensinando-nos a entender o que fazer com essa verdade do Senhor. Por isso ajuda-nos nessa hora, nós pedimos orando em nome de Jesus. Amém. Como eu não li na Bíblia, alguém notou alguma coisa diferente ou não? Tá isso mesmo? Na versão que a gente usa? Tá, se tiver alguma coisa errada, vamos corrigir, né? Que de repente pode passar. Eu prefiro ler a Bíblia, mas meu olho já não enxergo muito bem. A letrinha que eu trouxe aqui é bem difícil de ler. Muito bem. A gente está chegando ao fim
de mais um livro, né? E é um grande privilégio a gente estudar junto a palavra de Deus. Já estudamos alguns, né? Estudamos Colossenses, aliás, Jonas primeiro, depois Colossenses, aí Abacuque e Tiago, e estamos terminando Ruth, não é? Então é algo assim bastante precioso estudarmos juntos. E hoje chegando ao fim de mais um livro. E um livro que fala do grande amor de Deus por nós. Esse é um dos livros que marcam bastante a nossa vida, porque a gente olha para a história dessas duas mulheres, Noemi e Ruth, e a gente percebe quanto Deus as ama, ou quanto Deus derramou amor sobre elas, cuidado sobre elas. Aí talvez você pense assim, não é bem assim. Lá no primeiro capítulo, né, parece que Deus realmente está contra elas, porque tudo está dando errado. Mas na verdade, tudo tem um propósito determinado por Deus. Então, mesmo nas nossas alegrias ou nas nossas tristezas, Deus está dirigindo a história. E a história, ela existe não para nós em primeiro lugar. A gente é egoísta demais, a gente pensa muito na gente, né? A gente tem que pensar na história como a história de Deus. Ele vai ser glorificado nessa história ou na minha história. Nas minhas dificuldades ou nas minhas vitórias. Deus tem um propósito para tudo isso. Então, uma das coisas importantes que a gente colocou aqui logo no começo é que Deus não só estava solucionando o problema de algumas pessoas, de Noemi, de Ruth e até de Boaz, não é? Não era somente isso que Deus estava fazendo. Claro, Deus providenciou, sim, solucionou um baita problema que elas tinham. Mas muito mais do que isso, Deus estava dirigindo a história, preparando o caminho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Vejam só, preparando o caminho de um rei primeiro, num tempo que nem era pensado ter um rei, era tempo dos juízes, ninguém imaginava que teria, né, um outro período que precisaria de um rei, até porque Samuel era um excelente juiz, um dos melhores juízes que existiam, provavelmente foi Samuel que escreveu esse livro, nós vimos lá na introdução do estudo. Então, talvez, na cabeça daquele povo, eles jamais pediriam um rei. Estava tudo bem com Samuel. Mas a gente conhece pela história de que os filhos de Samuel não eram tementes a Deus, e aí eles vão pedir um rei por conta disso. Não é? Os seus filhos nós não queremos que governe sobre nós. Eles não são tementes ao Senhor. E aí eles pedem um rei, vem primeiro Saul, depois vai vir Davi. Mas Deus já estava preparando a chegada de Davi. Deus já tinha Davi como homem segundo o coração de Deus. Claro, ainda não, né? No período aqui, Davi ainda não tinha nascido. Mas desde cedo Deus trabalhou no coração de Davi. Davi, quando foi chamado a ser rei, ou ungido para ser rei, ele já era conhecido como um homem de Deus. Como um excelente músico e como um homem de Deus. Mas essa história a gente deixa para depois, no dia que a gente for estudar um pouco mais sobre a vida de Davi. O que é interessante é isso, é você perceber que Deus está governando tudo, e mesmo um problema que você está enfrentando, Deus quer reverter para a glória dele. Deus permite a provação na nossa vida para trazer algo maior, que vai ser bom para nós também, porque Deus nunca erra, mas mais ainda, vai ser melhor porque é para a glória de Deus. É para cumprir os propósitos do Senhor. Tá? Então, batendo esse ensinamento, bate com aquilo que nós acabamos de ler do Salmo. O salmista lá diz, né? O choro pode durar uma noite. Essa noite pode ser longa. O deserto pode ser um deserto de alguns anos, alguns meses, alguns dias. Mas vai vir o jardim florido. Virão os mananciais no deserto, né? Conforme nos diz lá o Salmo 126. E aí o Salmo 30 fala claramente, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Isso fica muito claro na história de Ruth e de Noemi. Esse capítulo ele contém algo mais do que simples costumes. Nós vimos isso que no capítulo 3 há muito costume, né? Uma questão cultural muito forte. Aqui tem também, mas não tanto quanto lá no capítulo 3. O que tem mais aqui são questões legais. É um padrão legal muito grande, o que já indica para a gente o quanto Boaz era um homem correto, que andava de acordo com a lei. Não é? Ele podia tentar barganhar as coisas, fazer do jeitinho dele, ou ele sabia que tinha alguém na frente para casar com Ruth, né? Que seria o da preferência. E imagine, um homem apaixonado, o que ele poderia pensar em fazer? Um monte de coisa para, eu vou casar com ela, queira as pessoas ou não.
né? Mas não foi isso que ele fez. Ele prontamente, ele foi muito sábio, muito esperto, ele usou de estratégias, mas tudo fundamentado na lei, né? Então era um homem muito focado na questão legal, nos princípios da lei de Deus ou do povo de Deus. Então, como introdução, a gente tem essas duas observações a fazer. E aí a gente vai para os versículos da palavra, para a gente aprender um pouco alguns detalhes aqui interessantes. A primeira, aliás, como eu coloquei aqui no estudo, né? A primeira parte do estudo ou do capítulo vai falar de uma reunião importante, uma reunião judicial, legal. Tá? O foco da reunião foi justamente esse, né? Não é uma simples reunião de conversa de restaurante ou de boteco, como muitos fazem, né? Não, é uma reunião legal, ele vai chamar testemunhas, ele vai seguir um padrão legal. Então a primeira parte, que vai até o verso 12, é uma reunião importante. Depois, nós vamos ter aqui dos versos 13 até o 17, um casamento importante, uma cerimônia importante de casamento, e a partir do verso 18, uma genealogia importante. Já vou dizer claramente, ou antes aqui para vocês, não sei quantos puderam ler aquilo que eu já mandei, este capítulo ele é carregado de nomes, ele dá importância aos nomes. E vai ter alguém que vai ficar sem nome aqui. É muito interessante, né? Então, né, na leitura talvez alguns já pegaram, mas nós vamos falar um pouco sobre isso. Então vamos lá para o verso 1. Uma reunião importante. Boaz ele vai subir à porta da cidade, diz o texto, e assenta-se ali. Vejam que eles saem cedo, né? Ruth bem cedinho volta para casa. Eles não tiveram nada, nenhuma noite de amor, mas tiveram ali uma troca de elogios, de desejo um pelo outro, de casamento, lá no capítulo 3. E rapidinho, logo cedinho, ele vai subir à porta da cidade. Por que será que ele sobe à porta da cidade? A gente vai ver isso, né? Ele se assenta ali e está passando o resgatador de que Boaz havia falado para Ruth. Olha, tem alguém na frente que tem o direito de se casar com você e de tomar posse das terras. Né? E vai passando então esse resgatador e ele diz: ó fulano, chega-te aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Tá? Então olha só que interessante a forma como o escritor coloca aqui, né? Primeiro, esse costume de fazer as coisas no portão da cidade. E que é um costume relevante demais para você entender alguns textos da palavra. Por exemplo, o que acontece com Neemias? Para você entender Neemias, se você não entende esse costume, você não entende o que está acontecendo lá com Neemias. Neemias, as pessoas estão chegando, primeiro capítulo de Neemias. O irmão dele com alguns homens vem de Jerusalém para o reino, no reino de Assuero, onde ele estava. E ele faz uma pergunta: como é que está Jerusalém? Como é que está o nosso povo lá? E aí eles relatam o que está acontecendo. Olha, o povo, há um problema sério porque os muros da cidade estão destruídos, os portões destruídos. Em outras palavras, o caos está instaurado. Porque o portão é o lugar onde os juízes julgavam as causas. Se você não tem juiz, você tem o quê? Uma anarquia, um caos. Tendo juiz já é complicado, né? A gente tem juiz no nosso país de monte. E a gente percebe assim, poxa, como esses juízes, um ou outro, vamos pensar no nosso Supremo, né? Você olha para um ou outro, a argumentação deles e fala, tem coisa aí, esse cara não está com brincadeira, né? Tendo juiz, a injustiça muitas vezes impera, e você imagina sem juiz, cada um faz o que quer. Então a situação lá de Neemias era alarmante. Aqui, no costume deles, eles precisam ir à porta da cidade, porque vai acontecer algo importante lá na porta da cidade. Então o portão era lugar de negócios, era o centro da vida do povo de Deus. Nada podia ser feito senão autorizado por aquilo que era resolvido no portão da cidade. Era lugar para assembleia importante, negócios legais, jurídicos. Os reis se assentavam nos portões. Você tem aqui, por exemplo, o rei Zedequias assentando-se no portão de Benjamim. Né? Você tem aqui, na entrada do portão de Samaria, os reis de Judá se assentavam para julgar. Absalão percebe isso, que o lugar do rei julgar é no portão, ele fica só na espreita observando, ele quer tomar o governo do seu pai, e ele vai então lá no portão, ele vai fazendo algumas coisas ali, trazendo problemas para Davi, já plantando o problema que ele vai fazer contra o seu próprio pai. Então você percebe que o portão na comunidade judaica era algo importante. Era lugar para achar homens
de negócio, né? Alguém queria negociar, ia até o portão. Boaz quer fazer um negócio. Ele tem um importante negócio a fazer. Ele correu rapidinho no portão. O resgatador está passando, ele chamou, ó, vem cá, nós vamos conversar, senta aqui. Né? Ele tem algo a falar que é importante. Amós, por exemplo, fala do aborrecer na porta e dos juízes injustos, ou seja, se você tem algo contra um juiz, você percebe que o juiz está agindo com injustiça, vai lá aborrecer, importunar o juiz. Com essa ideia você já consegue entender uma parábola de Jesus. A parábola, né, do juiz iníquo, quando você bate na porta, no portão. A ideia é de você importunar o juiz, uma hora ele vai cansar e vai te atender. Ele vai julgar a sua causa, não é? Hoje a gente tem advogado para fazer isso, né? O advogado que vai lá insistir para que o processo caminhe. Por isso é importante ter um bom advogado, né, em causas aí importantes. As pessoas eram condenadas pelos anciãos no portão da cidade, Deuteronômio 22, tá? As execuções eram feitas ali, conforme Deuteronômio 22. A tragédia, aliás, é visto como uma tragédia suprema quando os anciãos não se assentam às portas. Jeremias, em Lamentações, ele faz aqui uma lamentação, porque o juiz está tão corrupto, está tão mancomunado com as coisas erradas, que ele fala aqui não tem mais juiz, não tem mais portão, não tem mais julgamento. Era um momento difícil da ida para o exílio. E aí nós poderíamos citar vários outros casos que aparecem, você tem os textos para conferir depois em casa. É curioso que nesse primeiro verso, Boaz vai chamar o resgatador de o fulano. Olha só. E a palavra é bem essa mesmo. A palavra que ele usa é bem essa. O fulano, né? Num capítulo cheio de nomes. E que dá importância aos nomes. Esse resgatador é chamado de o fulano. Por quê? A gente vai ver o porquê, né? Ao procurar proteger o legado dele, porque lá no verso 6 ele vai falar, bom, isso eu não posso fazer. Ele está preocupado com a sua herança, com as suas finanças. Ele não quer entrar numa outra negociação, né? Ele permanece então sem nome para todo sempre. Ninguém sabe o nome desse homem. A ideia é de que quem viria de Ruth tem o nome de todos os nomes. A linhagem do Senhor de todos os nomes. Não é? O nome que é sobre todo nome estaria vindo, ou viria, da descendência de Ruth. Mas por ter rejeitado isso, ele fica sem nome. A gente pode fazer uma aplicação muito fácil na nossa vida hoje. Todo aquele que rejeita Jesus não tem nada, e não vai receber nada. A gente vai ter um novo nome, nos diz a Bíblia lá no Apocalipse. Nós em Cristo somos nova criatura. Mas aquele que não tem Jesus não tem nada. É um nada, porque o Senhor Jesus diz, sem ele nós nada podemos fazer. Então, aqui o resgatador é chamado de o fulano, porque ele desprezou a própria linhagem do Messias. Claro, ele não tinha consciência daquilo que estava fazendo. Mas o autor faz a questão de colocar o quanto ele desprezou. Talvez foi uma atitude porque Ruth era uma moabita, não é? Talvez ele desprezou justamente por conta disso. O preconceito que ele tinha, ele despreza e ele perde a grande bênção de ser descendência do Messias. O verso número 2. Aí o texto diz, então Boaz tomou 10 homens, olha só, ele toma os 10 anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. Assentaram-se. Ele não vai fazer nada sem testemunha. Algo para a gente aprender, né? Cuidado com as suas negociações. Cuidado com apenas falar, né? Você pode ter algum problema sério. Busque a questão legal, ela é importante. Verso 3, disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, ela tem para venda. A questão da venda da terra nunca deveria ser vendida. Lá na divisão das terras, na entrada da terra prometida, as famílias receberam porções de terra. Aí você entende Salmo 16, Deus é a porção da minha herança, o arrimo da minha sorte, caem minhas divisas em lugares amenos, aquela ideia de que Deus dividiu a terra para todo mundo. Então essa terra não pode ser passada adiante. Só que por alguma necessidade, você pode arrendar essa terra. Você pode meio que alugar para que ela produza por um tempo e, né, você vai receber algo, mas a terra até então, por aquele tempo, não vai ser sua, até que você retorne a ter
a terra para você. Por exemplo, o ano do jubileu, se a pessoa era muito pobre, ela tinha de volta a sua terra, né? Mesmo que ela tivesse arrendado, passado para alguém, ela tinha de volta porque Deus tinha cuidado com as famílias para que ninguém ficasse sem a sua porção de terra. O que deve ter acontecido, Elimeleque, ao sair de Belém, ele deve ter arrendado a terra para alguém. Então precisa de um resgatador pagar a dívida. Ele precisa ir lá pagar, olha, eu vou te pagar para ter de volta a nossa terra. Noemi não tinha essa condição, né? Noemi não está voltando de mãos vazias, ela diz. Ela não tem dinheiro algum, ela não tem nenhum homem para tomar de volta a sua terra. Então precisa de um resgatador, alguém que retorne a ela a terra da família. E o resgatador ou redentor teria que ser alguém da família, de preferência o irmão. No caso, os dois irmãos morreram, né? Quilion e Malom morreram. Não tinha mais um outro irmão mais novo para ser o resgatador. Então o parente mais próximo é que deveria ser o resgatador. Só que o parente mais próximo ele podia ou não fazer. O irmão era obrigado a fazer, tá? Mas o parente mais próximo ele estava desobrigado pela lei. Ele podia ou não fazer. Se ele não quisesse, o outro parente mais próximo fazia e assim por diante. Alguém teria que resgatar, alguém teria que assumir essa responsabilidade. Então o resgatador aqui, ele aparece sem nome justamente porque ele não quer ser o resgatador. Ele não está preocupado com o problema de Noemi. Enquanto Boaz fala de questões financeiras, ele era um homem que tinha condições, está tudo bem. Mas quando falou que tinha que assumir um casamento com Ruth, aí ele pulou para trás, não é? Por quê? Há várias questões aí que a gente vai ver daqui a pouco, né? E o verso 4. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão assentados aqui de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara para que outro compre. Eu sou o próximo da lista, né? Ó, depois de ti, eu sou o resgatador. Se você não quiser, eu vou resgatar, né? Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo. Olha só o que ele diz, né? Uma tradução mais literal que aparece aqui, ele não está se dirigindo a ele próprio, mas ele está se dirigindo às testemunhas. Ele está dizendo, olha, se ele não resgatar, diga-me, ele vai me dizer, porque aí eu vou comprar. Ele se dirige às testemunhas, porque ele quer que as testemunhas estejam ali atentas, ó. Né? Então é algo interessante aqui o recurso que ele faz. Ele vai com muita estratégia, com muita sabedoria lidar com essa questão. Primeiro ele não falou de Ruth, ele falou da terra de Noemi. Né? Aí o verso 5, disse porém Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita já viúva, para suscitar no nome do esposo falecido. Aí o resgatador vai pular para trás e vai dizer, não, para mim não a poderei resgatar. Verso 6, para que não prejudique a minha, provavelmente a minha herança. Tá? Alguns acreditam, talvez a minha esposa, é possível que ele seja casado, e aí a dificuldade que ele teria, né, de tomar uma outra mulher. Era permitido entre a comunidade judaica, mas não era vontade de Deus. Lembra o que diz Gênesis? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e não às suas mulheres. Por isso a Bíblia claramente mostra que todo homem que teve mais de uma mulher teve problemas sérios na Bíblia. Não é? A começar de Abraão. A guerra que a gente vê dos muçulmanos contra judeus é por culpa de que Abraão tomou uma outra mulher. E teve filho com outra mulher antes do filho da promessa. As duas linhagens brigando o tempo todo. Você tem aí Salomão com 700 mulheres mais 300 concubinas. 1000 mulheres. Você imagina quantos problemas ele teve a ponto de se afastar de Deus por não obedecer a Deus nessa área importante, a área familiar. Né? É possível então que ele não quer porque vai prejudicar a sua família, a sua esposa. Mas a impressão que dá não é bem essa não. Né? Claro que aí o texto não deixa claro, a gente não tem como definir. Redime tu e me cumpra o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Então, resgatar a terra exigia o quê? Pagamento. Ele vai ter que investir nisso, né? Ele vai ter que pegar uma boa quantia de dinheiro para pegar a terra, que na verdade não vai ser dele, vai ser da família de Noemi. Não é? É dele porque ele vai estar junto ali, mas não é bem dele, né? Ele vai estar ajudando uma família. Com a morte de Elimeleque, a propriedade teria passado para os filhos dele. Os filhos morreram. Não é? Então o resgatador, ele se diz
prejudicado em cumprir o seu papel. E aí as possibilidades são várias, né? Ele não queria se casar com uma mulher moabita. Pode ser que seja esse o motivo, né? Isso teria até compreensão, né? Os moabitas não eram benquistos, a gente já viu isso. Ele não queria, talvez, pagar por uma terra e ainda assumir a responsabilidade por Ruth e Noemi. Era uma despesa considerável, né? E ele teria problemas aí. Por quê? Porque fazendo um casamento com Ruth, ou casando-se com Ruth, ela e o filho que nascer dela também têm direito às posses dele. Não é? Então aí complica o negócio. Não é comunhão parcial de bens como se fala hoje, né? Não, comunhão total. O filho dela tem direito à herança do pai também. Talvez seja esse um problema. É possível que o parente já fosse casado e não quisesse uma segunda esposa, tá? Então ele poderia ser inteligente o bastante para saber que a esposa não ficaria contente com outra mulher na sua casa e, além do mais, uma estrangeira, uma moabita. Imaginem a briga que ele teria tendo uma outra esposa, ainda mais uma moabita, né? Seria realmente um problema. Ele declara que não deseja colocar em risco a sua própria herança, né? Então, possivelmente, ele vai perder essa oportunidade porque está preocupado com a herança. A ênfase que é dada no texto dá a ideia, dá a entender que a preocupação dele é a herança. Eu vou ter problemas com a minha herança. Eu não quero dividir a minha herança, né? Por não querer dividir a herança, ele perdeu a maior de todas as heranças. Ele não foi contado como alguém importante da linhagem do próprio Messias. Não é? Então é algo assim interessante. O senhor fulano, conforme eu cito aqui um autor, né? O Ian, ele diz assim: o senhor fulano estava interessado em servir aos pobres somente se houvesse uma compensação para si e para sua família. A partir do momento que não tem interesse para ele, ele deixa isso de lado. Ele não vai ajudar ninguém, ele prefere passar para outro. Há pessoas, né, que agem dessa forma, que têm condições de ajudar alguém, mas não ajuda, né, porque só quer algo em troca. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado de não ser esse o fulano, conforme o texto nos diz. O verso 7, este era outrora o costume de Israel, ou em Israel, quanto a resgate e permutas. O que queria confirmar o negócio, tirava o calçado, olha só que interessante, e dava ao seu parceiro. Então é isso que ele fez, ele tirou o calçado dele e deu para Boaz. Tá? A prática ela é semelhante a Deuteronômio 25, mas não é a mesma prática. Deuteronômio 25 fala da lei do levirato, onde o filho morreu, tá? O esposo morreu, o irmão deveria se casar e não quis. Era obrigatório ele se casar e não quis. Então foi trazido à porta, tirou o sapato e ali é feita uma maldição sobre esse menino, há umas atitudes bem drásticas contra ele, uma punição, porque ele tinha que se casar com a mulher viúva, segundo a lei do levirato. Ele não quer fazer. Não é bem o caso aqui, mas dá a entender que todo o negócio, ou quase todo o negócio, era feito tirando o sapato e dando para o outro, o calçado, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, porque o verso 8 fala de novo, né? Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Tá? Era costume tomar posse de uma propriedade andando pela terra. Então a ideia de tirar o calçado é por onde os meus pés andar, que é aquilo que Deus tinha falado. A terra prometida é onde vocês pisarem com a planta dos pés de vocês, essa é de vocês. A terra é de vocês. Então, por conta desse texto, eles entendiam dessa forma. Bom, eu andei, então, se a propriedade é minha, eu tiro o meu calçado e dou para você, se eu quero vendê-la ou passar para você de forma legal. No Antigo Testamento, os pés e calçados, eles têm símbolo de poder, de domínio. Depois você pode conferir aí alguns textos, Josué, Salmo 108, teria outros textos também para ver, mas eu não coloquei. Quando Moisés ele remove as calçadas, os calçados, né, as sandálias dos pés, para falar com Cristo ali, é a segunda pessoa da Trindade que aparece, é o anjo do Senhor. Toda vez que aparece a expressão o anjo do Senhor no Antigo Testamento, é uma referência a Jesus, nem ao Pai nem ao Espírito. Se aparecer um anjo, pode ser qualquer anjo, mas quando o artigo é definido, o anjo do Senhor, então quem falou com Moisés na sarça ardente foi Cristo, o mediador. Ele sempre foi o mediador, aliás, sempre que Deus falou, apareceu a qualquer homem, a qualquer mulher no Antigo Testamento, refere-se a Jesus. Ele é o único mediador.
E o texto deixou isso claro. Quando ele conversa, então, lá com Jesus, ele reconhece o senhorio de Yahvé, ele tem que tirar as sandálias dos pés. É uma ideia de poder, o poder de Deus ali falando. Quando Davi anda descalço, ele mostra a sua impotência, a sua humilhação. Os pés e o calçado eram simbólicos no comércio de propriedade na antiguidade. Para validar a transferência de um terreno, levantava-se o pé daquela propriedade e colocava o pé do outro dono. Como eles não estavam lá, eles estavam no portão, eles não estavam na terra de Noemi, né? Senão, como que seria a tradição? O homem, o primeiro resgatador, estaria com o pé na terra, ele tiraria e falaria: Boaz, agora você pisa, porque ela é tua a partir de agora. Mas isso foi feito no portão, eles não estavam lá na terra. Então ele tira o sapato simbolicamente para mostrar: olha, agora, a partir de agora, essa terra é tua, você é o resgatador, você pode fazer o que você bem quiser. O verso 9, então Boaz diz aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, Equilion e a Malom. Vejam só, ele quer que as testemunhas atestem o que está sendo feito, né? Ele não quer deixar dúvida alguma. Ele quer que fique bem claro, né? Verso 10. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar nome sobre a herança, né? Para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos na porta da cidade. Disto sois hoje testemunhas. Havia 4 exigências aí para ser um redentor. E aqui eu queria que você pensasse em Jesus. Jesus é o redentor. Jesus é o remidor, o resgatador, né? Por excelência. Olha as exigências. O redentor, ele devia ser um parente do resgatador, um parente próximo do resgatador. Existe um texto lá de Deuteronômio 18, uma profecia falando do profeta que viria, que era o Cristo, dizendo que tinha que ser judeu. Ou seja, o Messias não podia ser de outro povo, tinha que ser um parente próximo, tinha que ser judeu. Aliás, não só isso, Jesus é de Belém, né? E eles são de Belém, de Judá. Jesus nasceu em Belém. Então o Redentor deveria ser um parente próximo, um resgatador próximo. É da mesma tribo. O Redentor devia ser capaz de pagar o preço da redenção. E Jesus fez isso muito bem. Aliás, ele era o único que podia pagar o preço, porque não tinha pecado. Não é? Para satisfazer a justiça de Deus, só ele podia morrer na cruz. Qualquer um que quiser morrer hoje não vai adiantar nada. Somente o sangue de Jesus, né, é que foi aceito por Deus, o único sacrifício aceito. Ele é o Redentor por excelência. O Redentor deveria querer redimir. O desejo de redimir a família. Boaz queria redimir Ruth, queria redimir Noemi. Assim como Cristo quis. Cristo desceu da sua glória, se fez como um de nós, passou por toda a dificuldade para ser o nosso Redentor. Ele quis nos comprar. Né? Ele quis nos levar para Deus, sabendo que com isso ele sofreria a própria morte. O Redentor deveria ser livre do que causou a necessidade de redenção. Ele deveria ser livre, ou seja, Jesus também é livre. Não é? Jesus é totalmente livre. Jesus não tinha pecado algum, não estava amarrado com nenhum problema. Ele tinha condições de fazer, de ajudar. Ele tinha condições de nos ajudar, assim como Boaz era alguém que tinha condições de ajudar Ruth e Noemi. E Jesus, então, ele cumpre essas 4 exigências pela raça humana. Ele torna-se homem para que pudesse ser o nosso parente resgatador. Ele paga o preço com seu próprio sangue. Ele deseja nos redimir. Ele era livre do pecado que nos subjugava. Somente ele podia ser o nosso redentor. O que está acontecendo aqui, tanto Boaz quanto principalmente o filho que vai nascer, aponta-se para Jesus. O foco é Cristo, o foco é o Messias. Verso 11. Todo o povo que estava na porta, os anciãos disseram: nós somos testemunhas. O Senhor, o Yahvé, né, faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia. Olha só os nomes aqui citando. Que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, ou Efratá, em algumas versões aí, né? E faze-te nome afamado em Belém. Olha só, nome afamado em Belém. O desejo de ter um nome honrado era o desejo do pessoal da Torre de Babel. Conseguiram? Não. Deus chega para Abraão e fala: eu vou te fazer um nome, né? E as pessoas serão abençoadas no teu nome. Todas as nações serão benditas no teu nome. Abraão teve a honra porque teve fé. Mesma coisa aqui.
embora eles sejam cidadãos de Belém, descendentes de Judá, filho de Lia, eles colocam Raquel antes de Lia, não é? Pelo desejo todo de Jacó com respeito a Raquel. Ate valorosamente em Efrata, a expressão parece indicar, tenha uma grande família, né? Seja abençoado na geração de filhos. Provavelmente Efrata ou Efratá era o antigo nome de Belém, que lembra Calebe. A ideia, né, dos efrateus, a descendência de Calebe, que era um ajudador aí de Josué. Verso 12, seja a tua casa como a casa de Pérez. E aí olha só, de novo alguns nomes. E a gente precisa lembrar as histórias aqui para entender, né? Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá pela prole que o Senhor te der desta jovem. Vocês lembram do que acontece com Judá e Tamar? Né? Judá vai para uma terra, ele toma uma esposa e aí ele tem filhos com ela, não é? Um desses filhos casa com Tamar, só que esse filho, por fazer algo ruim ao Senhor, o texto não fala o que ele fazia, mas ele não tinha vida boa com Deus, Deus matou o filho de Judá. Tá? Qual que é a tarefa do outro menino? Casar com a viúva. E o outro filho, segundo o filho de Judá, casou com Tamar. Mas, de novo, era o mesmo, fazia coisas erradas, né? Fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus matou o segundo filho também. O outro menino era jovem, muito jovem, ainda não era homem. Judá chega para ela e fala assim, olha, é o seguinte, quando o meu terceiro filho crescer, eu entrego ele para cumprir a lei do levirato e vocês vão poder casar e ter descendência. Só que ele não fez isso, ele deve ter esquecido ou por algum motivo ele não fez. O menino cresceu e nada de Tamar casar com aquele menino. Ela estava amarrada sem poder casar com outra pessoa, viúva, amarrada, né? E querendo resolver a situação. O que ela faz? Ela se veste de prostituta e seduz de alguma forma Judá. Judá cai, né, nessa questão e tem relação com ela, só que ela foi muito esperta. Ela disse, olha, para a gente ter alguma coisa aqui, ele falou, depois eu te mando um cabrito e tal. Não, para a gente ter alguma coisa aqui, eu quero que você me dê a certeza de quem você é, né? Então deu lá o seu anel, deu as coisas pessoais de Judá. E aí ela foi para casa, ela concebeu, ela teve um filho. Chegaram em Judá e falaram, olha, Tamar teve filho, está grávida. Ela teve, né? Ela precisa ser apedrejada, porque ela cometeu um adultério. Ela não podia ter filho fora da aliança do casamento. Então ela precisa ser apedrejada. Só que aí ela fala, olha, de quem é que eu tive filho? Ela mostra os pertences de Judá. Aí Judá reconhece o seu erro e ele fala, não, foi eu, ela foi mais justa do que eu. Eu esqueci de que o meu filho, o terceiro filho, eu não dei o meu terceiro filho para ela, então ela não está errada. E a partir dali ela tem 2 filhos, um deles é Pérez, tá? E aí por isso a citação, seja a tua casa como a casa de Pérez que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Porque apesar de tudo isso, apesar do erro de Judá, quando Jacó, lá em Gênesis 49, quando Jacó ele vai dar a bênção aos seus filhos, ele achava que quem seria o patriarca era José. Ele achava que o Messias viria de José. Mas a surpresa dele não foi essa. Quando o texto diz lá, Judá é leãozinho e todos vão se curvar diante de Judá. E aí ele percebe que, na verdade, o Messias vem e todos vão se curvar diante da tribo de Judá e não da tribo de José, ou da descendência de José, dos seus 2 filhos. Então, Deus abençoou. Você vê a graça de Deus o tempo todo. Judá não merecia, né? Pérez não merecia, mas Deus está sendo gracioso. Tamar não merece, mas justamente são pessoas desprezadas, talvez pela sociedade, que vão fazer a linhagem do Messias. E a gente vai ver isso daqui a pouco na linhagem do Messias. Como Ruth, Tamar era uma estrangeira. Então a semelhança é muito interessante. Tamar era estrangeira, Ruth também era. As duas perdem o marido, as duas não têm filhos. Uma história parecida. Só que há uma grande diferença. Aliás, as duas se vestem bem para encantar um homem, não é? Tamar para encantar Judá e Ruth para encantar Boaz. Mas a grande diferença é que Tamar fingiu ser uma prostituta e se entregou a Judá. Ruth não fez isso.
Ruth queria o casamento. E ela não se entrega a Boaz senão pelo casamento. Por isso ela recebe uma honra ainda maior da parte de Deus. A referência a Pérez é interessante, né, porque Pérez normalmente não é considerado como um bom exemplo, né, de fertilidade, não é considerado um bom exemplo até pelo nascimento dele. Ele é mencionado pois as circunstâncias do seu nascimento é semelhante às circunstâncias do momento vivido por Boaz. Eu esqueci de falar a questão de Raquel e Lia, porque elas são as mães da nação de Israel, não é? Elas, juntamente com suas concubinas, as suas escravas, elas são consideradas as mães das 12 tribos. Tá? Então, a importância que tem Ruth, eles dizem assim, que ela seja tão abençoada como foi as nossas mães, como foram as nossas mães Raquel e Lia. Verso 13, um casamento importante. Aí o casamento, né? Estamos na reunião importante, agora o casamento, verso 13. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Vejam que agora Ruth não é mais chamada de Moabita. Ela se casou com Boaz. Ela tem o nome de Boaz. Ela pertence à tribo de Judá. Né? Diferente dos 10 anos de casamento com Malom, ela dá à luz. Aqui nós não sabemos se o problema era de Malom ou de Ruth, mas o jeito que o texto é escrito, a maioria esmagadora dos estudiosos entendem que Ruth também era estéril. Que é uma história que se repete na Bíblia, para mostrar claramente os milagres de Deus. Não é? Você vê isso em Sara, você vê isso em Rebeca, e a forma como o texto é escrito, eu vou chegar num verbo daqui a pouco, mostra claramente que parece, né? Parece muito claramente de que ela era estéril. Então, conforme está colocado aqui, tudo indica que ela era estéril, era necessário um milagre de Deus, porque 10 anos de casada e não teve filho. Tá? Neste verso, Deus é o sujeito do verbo, e aqui é importantíssimo, talvez um dos verbos mais importantes do livro inteiro. Deus é o sujeito da ação. Na verdade, Deus é o sujeito da ação em 2 momentos. Capítulo 1, verso 6. Lembram que a fome em Belém, eles vão para a terra de Moabe. A volta é porque eles ouviram que Deus visitou o seu povo e tem comida em Belém. Lembram disso? Deus visitou o seu povo e deu pão. Então eles vão retornar a Belém. Agora, Deus visita Ruth e lhe dá um filho. E aí você faz uma ligação muito interessante. Deus é aquele que dá o pão, mas muito mais do que o pão que elas recebiam, né, o alimento. Deus dá o pão da vida. Deus visitou ela com um filho, ou lhe deu um filho. É algo assim bastante interessante. Vou fazer uma citação aqui que talvez alguns não saibam. Como é que era o nome de Eva antes da queda? Varoa, não era Eva. Ela tem o nome Eva depois da queda no diálogo de Deus com Eva, com Adão e Eva. E aí Adão coloca o nome dela de Eva, porque Eva é da raiz hebraica vida. A partir dali, eles reconhecem a graça de Deus. Nós não temos como ter filhos. Ter filho é Deus quem dá. É Deus quem faz de maneira graciosa. Ele dá a quem Ele quer, porque a vida não é simplesmente um relacionamento entre um homem e uma mulher. A vida quem dá é Deus. E Ele dá de acordo com os planos dele. E Adão reconhece isso, essa graça de Deus. Quando ela tem Caim, ela diz, eu adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Foi Deus quem me deu, em outras palavras. Ela reconhece isso, a vida é Deus quem dá. E aqui a mesma coisa, é Deus quem visitou Ruth e lhe deu um filho. É Deus quem está agindo, Ele é o sujeito da ação, assim como lá no 1º capítulo, verso 6. Verso 14, então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, falando para Noemi, né? Que será o teu resgatador e seja afamado em Israel o nome deste. Olha só, o menino é o resgatador de Noemi e o nome dele é afamado. Ele será o resgatador da tua vida, o consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor que 7 filhos. Ou seja, ela é uma filha perfeita. 7 filhos, perfeição, o número de Deus, um número perfeito. Mas mais importante aqui é Deus trazendo consolo por meio de um filho. Você lembra de alguma coisa assim? Você liga com alguma história? Claro que sim, não dá para não ligar. A mesma coisa que Deus fala por meio de Isaías ao rei Acás. Porque você não confia em Deus e está querendo falar com outras nações, buscar ajuda de outras nações. Um menino vai nascer da virgem,
né? E esse menino vai nascer como um sinal da parte de Deus. Provavelmente deve ter sido o filho de Isaías, lá em Isaías 7. Mas esse menino que nasceu da virgem representa o Cristo que viria. Então tudo isso tem a ligação, né? Bem forte. O menino vai trazer consolo para Noemi, o menino é o resgatador. E aí a gente pode pensar, quem sai andando e chorando enquanto semeia volta com júbilo. Quando Deus faz a obra, quando Deus restaura, quando Deus é o nosso consolador. Deus é o Senhor de todas as coisas. Verso 16, Noemi toma o menino pela mão, põe no regaço e entra a cuidar dele. E aí o livro de Ruth, ele abre com um choro de Noemi e ele chega ao seu final com a alegria de Noemi, a bem-aventurança de Noemi por pegar no colo aquele menino, o mais esperado de todos os meninos. O desejo da vinda do Messias, Obed é descendência do Messias. E ela carrega aquele menino com toda alegria, porque ela foi abençoada, finalmente teve um neto, Malom não seria esquecido, ou o próprio Elimeleque não seria esquecido, mas muito mais do que isso, o Redentor, não era Boaz o Redentor de Noemi, era o menino que nasceu, era o Redentor. Verso 17. As vizinhas lhe deram um nome dizendo, a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. O nome Obed parece ser uma abreviatura de Obadias, que é servo de Iavé. A ideia é de que Cristo é o servo do Senhor. Isaías fala de Cristo como servo sofredor. Isaías 53, o servo sofredor. E aí, por fim, chegando ao fim, só uma citação dos versos aqui. Uma genealogia importante, né? Ele vai falando desde a geração de Pérez, Pérez gerou Esrom, Esrom Rão, Rão Aminadab, Aminadab Nasson, Nasson Salmão, Salmão Boaz, Boaz Obed, Obed Jessé, Jessé gerou a Davi. E aí a gente termina relembrando aquilo que já falamos. Ruth 4, o tema de Ruth é a preservação dos nomes. E ao tentar proteger o futuro, ao se ligar na sua herança, o fulano perdeu a sua identidade e continua sendo conhecido como fulano. Ninguém sabe quem é o cara. Né? Ele deixou de ser importante na história. Assim como todos nós deixamos de ter a nossa importância e passamos por essa vida sem ser relevante quando a gente despreza a Deus, quando a gente despreza Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Porque Deus honra aqueles que o honram, Deus despreza aqueles que os desprezam. 1 Samuel diz isso. E aí você pode lembrar de José, de Esther, de Daniel e seus amigos lá diante do rei Nabucodonosor. Né? Se tiver que morrer, né? Os amigos de Daniel, se tiver que morrer, a gente morre, mas não vou te responder ao rei, não vou me curvar diante da estátua. Disposto a morrer por Deus. E o Filho dos deuses, que é o próprio Cristo, aparece com eles lá na chama da fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, mas o Senhor de todas as coisas está com ele lá. Então você vê Deus agindo assim, Deus honrando aqueles que esperam nele, aqueles que confiam no Senhor. Por fim, uma conclusão rápida para a gente aplicar aí. Tanto Tamar quanto Ruth geraram filhos da linhagem messiânica. Né? Deus ele se compraz usando instrumentos que talvez nós rejeitamos. Olha para a história ou a genealogia de Jesus. Há 4 mulheres mencionadas. Tamar, que exemplo foi esse, né? Exemplo de ter enganado, se feito como uma prostituta, e ela está lá. Raabe era uma prostituta, mas que se converteu, foi temente a Deus, né? Está lá na genealogia. Ruth, uma moabita, e Batseba, alguém que adulterou. Todos esses fazem parte da genealogia do próprio Cristo. A mão de Deus está sobre toda a história. Deus cumpre o seu propósito, geração após geração. Deus está trabalhando na nossa salvação, até mesmo nas coisas pequenas da nossa vida. A gente aprende muita coisa com o livro, com a história de Ruth, com a história de Noemi. Que Deus nos ajude a confiar nesse Deus, né? A gente tem toda a história, eles não tinham. A gente tem a Bíblia inteira. Então, quanto mais a gente conhecer, mais a gente pode confiar mais em Deus. Ruth não tinha nada quase escrito, né? Conhecia tão pouco da palavra, nem cresceu no meio do povo de Deus, mas foi uma mulher temente a Deus. Boaz tinha conhecimento da palavra, era um homem temente a Deus. E Deus honrou a vida deles, Deus os abençoou e fez com que fossem descendentes ou ancestrais do Messias.